eu recebo o padre missionário redentorista, o padre Camilo Júnior, também o Douglas Freire, ele é empresário. Todo mundo vai participar do debate hoje sobre caridade. A Andréia Cobianchi, ela é química industrial. O José Mota Júnior, administrador. E também a Marcilene Cristina Ferraz de Souza, ela é coordenadora de projetos sociais. Bom, deixa eu cumprimentar cada um de vocês. Vou começar da esquerda pela direita, tudo bem? Prazer, bem-vindos ao programa, padre, sempre um prazer. Como vai? Tudo bom? Estão preparados para a nossa conversa de hoje? Sim? Então, qual a primeira pergunta? Vamos. A primeira pergunta sobre caridade. Vou deixar com você. Vamos lá, então. Ô, padre, o Papa Francisco nos motiva, nos impulsiona para uma igreja em saída, né? E a partir disso eu gostaria de saber como que a igreja ela pode motivar os jovens a cuidar dos idosos, das pessoas idosas nessa nossa sociedade, por favor. O Douglas traz uma questão muito interessante, Maria Cândida. Caridade é o amor cristão, né? Jesus, com sua vida, a forma como ele se encontrou com as pessoas, foi justamente para demonstrar que no amor entendemos o valor da vida e de toda a vida. E o Papa Francisco tem motivado, tem instigado, ele tem realmente nos questionado como nós estamos sendo essa igreja em saída. Porque é sair do nosso espaço, do nosso comodismo, que nós vamos encontrar com as mais variadas realidades de vida e pessoas vivendo nas mais variadas situações, na qual o testemunho do amor vai trazer um sentido e um significado maior. Agora, como motivar, né, os cristãos realmente a buscarem realidades onde o testemunho da caridade vai fazer diferença? Acho que a resposta primeira está nisso, eu tenho que sair do meu comodismo, de viver um mundo que gira unicamente em torno do meu umbigo, das minhas preocupações, das minhas ambições, e ter um olhar para o outro, né? Ser mais capaz de enxergar o outro do que unicamente aquilo que eu busco para a minha própria vida. E diante da missão bonita da caridade, o Papa nos chama a atenção principalmente a dimensão hoje dos idosos, né? No mundo as pessoas parecem valerem por aquilo que elas produzem, mas na lógica de Deus não é assim, né? O valor está naquilo que a pessoa é. Talvez quando a pessoa menos produção a nível do mundo ela tem, mas ela tem muito mais a nos ensinar como sabedoria e valor daquilo que é importante na vida. Então acho que um caminho, né, Douglas, para a gente conseguir ir ao encontro dessas realidades é se desinstalar, né? É se sentir incomodado justamente pela falta de respeito a tantas vidas e oferecer um amor, por menor que seja, mas um amor que vai fazer muita diferença. Eu tenho uma pergunta. A caridade pode ser feita em casa? Porque a gente está falando de expandir para o outro. Mas aqueles outros que às vezes estão no nosso lar e que, você sabe, morar junto, né? Nem com o pai, nem com a mãe, nem com o marido, é difícil, com o irmão. É uma relação complicada que as pessoas têm que estar no mesmo espaço, dividir espaços e tudo. A caridade, ela começa pela casa? Com certeza. Eu só sou capaz de alcançar quem está longe se eu primeiramente atingir quem está perto, né? Eu acho que é no lar, no ambiente onde nós vivemos, que a gente faz o exercício do amor transformador, né? Então a caridade começa justamente dentro do lar. E são pequenos gestos, né? Caridade não é fazer coisas extraordinárias. O milagre é a ação de Deus que faz. Agora, o milagre do amor, ele está ao alcance das nossas mãos, porque é uma capacidade que Deus deu ao nosso coração. Então a caridade começa dentro da casa. Quanto mais o meu amor atinge, transforma quem está perto de mim, eu vou me sentir motivado a alcançar também quem está longe, porque eu vou entender, o amor me move, né? Porque ele me comove. Porque tem várias pessoas que conseguem fazer com as pessoas que não De estão... fora. Exatamente. E não quem está pertinho. E por que acontece isso? Talvez aquela frase de Jesus do Evangelho, ela esteja um pouco presente, né? Um profeta não é muito bem aceito em sua própria terra. Talvez a dificuldade que as pessoas tenham de aceitar a ajuda de quem está perto e que aparentemente parece me conhecer. Parece que o estranho, quem vem de fora, ele é muito mais aceito do que aquele que eu julgo. Eu conheço essa pessoa, será que é verdadeiro isso que ele está fazendo? Será que não está sendo motivado por algum interesse? Infelizmente, no ambiente de família, às vezes, a gente tem esse pensamento, mas acho que ele precisa ser vencido, né? O amor é quebrar preconceitos e o amor é fazer algo independente daquilo que as pessoas pensam ou deixam de agir. Eu acho que o diálogo é muito importante, Sim. né? Porque às vezes até quando você trabalha muito em projetos sociais e tudo, até os familiares, eles... Até vou perguntar para você, Marcilene, você trabalha em projetos sociais.
sociais, né? Sim. Às vezes você é até, não criticada entre aspas, dentro de casa, porque não faz o... Não é que não faz, você entendeu o que eu tô te falando? Sim. Que assim, que você trabalha tanto fora, que ela fala, ai, mas aqui em casa você poderia fazer mais. Sim, e os filhos, gera até um ciúme nos filhos, então, né? isso. Porque eu falo muito do projeto social onde eu trabalho. E gera ciúme, sim. Porque as crianças falam, nossa, mãe, como a senhora gosta de trabalhar lá? E eu amo trabalhar lá. Então, assim, ele gera esses ciúmes, essa crítica. Então tem que ter um equilíbrio, tem que ter um né? equilíbrio, porque o melhor, a gente também não pode deixar o melhor só no trabalho e chegar em casa cansado, esgotado, e não ter o que oferecer para a nossa família, né? Então, tem que ter esse equilíbrio também, né? Mas, quando você faz com amor, a gente acaba conseguindo equilibrar. Qual a pergunta que você teria para o padre? Então, eu trabalho num projeto social, né, no Centro de Assistência Social, o CAS, né? E a igreja, a gente tem percebido que a igreja deixou de trabalhar com o assistencialismo para a prática do serviço social, né? Onde leva à promoção do ser humano. Só que isso também é de responsabilidade do poder público. O que o senhor acha sobre isso, né? O poder público está passando para o terceiro setor, para as obras sociais, o que lhe compete fazer? Uma pergunta muito interessante, Muito interessante que nos cabe mesmo. refletir. É claro que fazer o bem é compromisso de todo ser humano, né? Não é uma ideologia, não é uma religião que nos move a isso. Eu acho que a própria condição humana nos leva a ter solidariedade e tratar o outro como semelhante. Acho que o princípio da caridade é isso. O outro é meu semelhante. Ele tem que ser tratado como igual, né? E o mesmo bem que eu busco para a minha vida tem que ser o bem que eu estou disposto a oferecer à vida desta pessoa também. É claro que o Estado tem uma grande responsabilidade em olhar pela vida digna dos seus cidadãos, mas sabemos que, infelizmente, isso não acontece, né? Toda a corrupção, todo o jogo de interesse, toda a ambição, né, todo o amor pelo poder e por benefícios pessoais tirou do olhar de muitos governantes este olhar para o bem comum, né? É claro que a igreja também não pode assumir aquilo que é responsabilidade do Estado. Cabe, acho que, da igreja cobrar do Estado um papel que é fundamentalmente a responsabilidade dele. Mas se não está fazendo, alguém tem que fazer, né? Se de quem é a incumbência primeira não está realizando, alguém tem que fazer, porque existem vidas que estão feridas, machucadas, né, excluídas, tratadas pela metade ou até jogadas fora. Alguém tem que ir atrás, alguém tem que curar, alguém tem que alimentar, alguém tem que cuidar, né? E ela falou uma frase interessante, a igreja tem entendido que a caridade não é meramente um assistencialismo. Senão a gente encontra soluções pragmáticas. A pessoa está com fome hoje, dei um pão para ela, mas ela vai estar com fome amanhã novamente. E onde ela vai conquistar este segundo pão? Então, acho que promover a pessoa até para que ela encontre uma dignidade dela conquistar o seu próprio pão. Há momentos em que a pessoa sozinha por si não consegue, então você vem a dimensão da partilha. Mas ela não pode ser tratada a vida toda como incapaz. Ela precisa encontrar meios que ela mesma consiga, né, trazer tanto o alimento para a sua vida, como a dignidade para a sua história. Então, muito mais do que assistir no momento, é promover a pessoa a recuperar a sua dignidade em todas as dimensões. Andréia, qual a sua pergunta com relação à caridade, seu posicionamento? Padre, como a Igreja Católica ou sua diocese se mobiliza para levantar fundos ou alguma outra coisa de uma maneira sem fins lucrativos para esses trabalhos de caridade que vocês realizam? De uma maneira beneficente. Sim, sim. André faz uma pergunta bastante interessante. É que a gente acha que, às vezes, todos os movimentos financeiros que existem nas comunidades, sejam eventos, ou a própria festa do padroeiro ou o dízimo, ela está unicamente voltada para a manutenção do templo como espaço físico. E não é. Acho que a primeira manutenção tem que ser as pessoas. As pessoas são templos de Deus. Deus mora no coração humano, né? Deus mora no humano. O próprio dízimo mesmo, né, que a gente tem, esta partilha que as pessoas fazem, ela tem a sua dimensão social, né? Para estar voltada para a dimensão caritativa, assistência aos pobres, as várias pastorais sociais, né, que a igreja tem. É claro, ainda eu acredito que seja pouco, poderíamos fazer muito mais. Acho que a grande marca da igreja deveria estar justamente no cuidado do humano. Porque quanto mais a vida for protegida e salva, mais nós vamos entender o que Deus fez ao se encarnar. Ao assumir nossa carne, Ele mostra que o cuidado da carne do humano expressa o amor que nós temos para com Ele mesmo, né, como Criador. Então a igreja tem toda uma ação, mas eu acho que é necessário fazer algo maior. Para a igreja, o cristão genuíno mesmo é aquele que tem essa virtude da caridade. Para eu dizer que sou cristão, eu preciso viver essa caridade mesmo? Como que seria isso para a igreja? É indispensável, né?
Até Jesus vai dizer no Evangelho, lá no capítulo 25 de Mateus, que nós vamos ser julgados pela caridade. Quando ele diz, seremos benditos ou malditos, à medida em que o nosso olhar esteve. Vinde benditos do meu Pai, eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu estava nu, vocês me vestiram. Eu estava doente, cuidaram de mim, né? Ou afastai-vos de mim, eu não vos conheço, porque eu tive fome, mas não me deram de comer. Eu estava sofrendo e vocês foram totalmente indiferentes a mim. Então nós vamos ser julgados pela caridade. É a forma como nós demonstramos amor concreto às pessoas, e o amor cristão não é uma poesia, não é uma emoção, não é uma declaração, é comprometimento, né? Ele é entrega. Né? É sacrifícios. É assim que Jesus nos ama. Porque com se a não tem vida. coração, não adianta você ficar, né? Não são Vai palavras. dando, ou mandar alguém lá, porque você não se envolve, né, no processo. Exatamente. Não é dizer o nome de Jesus que nos colocará perto de Jesus, mas é carregar o amor dele no coração e oferecer este amor concreto à vida. E uma forma muito bonita de caridade, Jesus trouxe no Evangelho também de Lucas, capítulo 10, quando ele fala do bom samaritano. Aquele que, ao encontrar uma pessoa caída na estrada, não sabia quem era um estranho, mas ele não pensou duas vezes. Socorreu, ajudou, curou, se fez próximo, né? Nem sabia quem era, mas ele percebeu, alguém está sofrendo. Eu sou capaz de amar e o amor vai fazer diferença. Então, ter compaixão, se fazer próximo das pessoas, é a forma mais bonita de testemunhar a fé no Cristo. A caridade do Cristo deve nos mover. Esse é um princípio cristão que não pode sair do nosso horizonte. Eu acho que a gente pode fazer caridade a todo momento. E às vezes nem pensar, tô fazendo caridade. Porque eu acho que quando você fica pensando, aí que dá um conflito. Eu acho que tem que nem Jesus. É que não dá pra, né? A gente não tem nenhuma comparação, não dá pra. Nem pensamos nisso, mas assim, o amor dele era um amor, né? Simplesmente um amor. Não pensava sim, você não, olha, você e tal. Né? Eram todos, para todos. Então, acho que essa caridade, ela tem que fluir no do nosso coração para fora. Deveria ser um comportamento natural daqueles que amam Jesus e que guardam no coração a palavra dele. Mas vai ser, acho que a gente está evoluindo. Quando a gente precisa ainda fazer campanhas para que as pessoas tenham ações caritativas, então a gente não aprendeu a amar, precisamos nos colocar aí no caminho. Eu vou pedir um minutinho para vocês, mas quero, já que vocês vão pensando, se a caridade é algo que, quanto mais você faz, mais você aprende e exercita e fica mais fácil. Outra coisa, a caridade, muitas vezes, eu já até não me incluo nisso, que você dá o dinheiro e você fala, já fiz, né? E se livra. Outra, assim, né? Isso, entre aspas. E a terceira coisa, num país como o nosso e países subdesenvolvidos, vocês acham que tem mais chance de fazer a caridade? Vou deixar essas perguntas para vocês, vão pensando que a gente vai refletir sobre isso. A reflexão sobre a caridade. E eu coloquei alguns pontos aqui, queria ouvir de você, Douglas. O que você acha? Num país subdesenvolvido, pobre, como nós temos tantos miseráveis, a possibilidade de caridade é melhor, é mais fácil, ou é mais difícil encarar a dor toda hora no farol, que a gente para, as pessoas, crianças e tal. O que você acha? Bom, eu acho que é possível você realizar a caridade, né? Então, eu acho que a base do Evangelho de Jesus, né, da ação de Jesus, é da caridade, né? E com base nisso, eu estava pensando mais na sua pergunta inicial. Porque se a caridade... Sobre a parte de... Tá, que quanto mais você faz, mais você aprende. Isso. Eu acho que tem um envolvimento, a partir do momento que você começa a iniciar, a trabalhar, fazer trabalhos voluntários, isso aí vai te envolvendo, e aí você começa com o primeiro, e depois você vai com o segundo, e quando você vai ver, você está englobado já na parte da caridade, né? Então, eu acho que é uma forma que as pessoas podem começar a iniciar. Quem ainda não faz, é importante iniciar esse trabalho de assistência aos mais necessitados, né? Trazendo aquilo que realmente Jesus, né, nos apresentou na sua jornada aqui na Terra, né? E aí, com base nisso, aí você vai fazendo o trabalho, vai fazendo o outro, e aí você está envolvido na caridade, né? Vou dar já o site de vocês, que é larvicentino.org.br, e o telefone para contato é 0 operadora 11 2546 5682. Tô vendo que a Andréia, ela tem aí um palhacinho na camiseta, né? O que você faz, Andréia?
Bom, eu sou voluntária numa ONG que chama Presente de Alegria. Nós somos doutores palhaços. Atendemos tanto hospitais, asilos. Você é palhaça também? Eu sou palhaça também. Nossa, você parece Sou a doutora séria. Cobita. É. A minha palhaça ela é um pouquinho mais séria, mas tem bastante palhaço mais soltinho. E o que você vê que muda na criança quando vocês aparecem? Ou depois que vocês Olha, acho passam? que não só na criança, no próprio adulto, que a gente muitas vezes esquece a criança que existe dentro de nós. Você vê, por exemplo, num asilo, um idoso às vezes está lá abandonado, sem ninguém. E só a nossa visita todo mês é uma alegria imensa para ele. E eu falo que nós ganhamos muito mais que eles, que a gente aprende com cada um que está lá. Às vezes você vai no hospital, quantas vezes a gente já viu alguém chorar porque não tá, a família não foi lá visitar, ele está lá no quarto esquecido também. Então, isso é empatia, se colocar realmente, como disse, no lugar do outro. E ver o quanto a gente tem na nossa vida e as pessoas precisam. Então, só da gente passar, levar, às vezes, uma coisa que a gente acha, às vezes, boba, que a gente vestir de palhaço faz, para quem está do outro lado recebendo é grandioso. Você, às vezes, anima aquela hora dele, torna mais leve a dor que ele está passando. E isso é gratificante. Presente, né? Exatamente. É um amor. Com relação à pergunta que eu fiz, que num país que tem muita miséria, que tem muito problema, que as crianças assistem aula num barraco que chove dentro, enfim, você acha mais fácil ou mais difícil para você como ser humano? Ou você acha que depende da forma que você encara? Eu acho que depende da forma que a gente encara. Eu tenho um amigo que ele fala sempre assim, abriu a porta do quarto no hospital, ele fala, eu não olho para a pessoa que está ali naquela cama, eu penso o que eu tenho que fazer por ela, entendeu? Então, se a gente sempre pensar que a gente possa levar o que for melhor para ela, independente da situação que ela está, acho que a gente está fazendo a nossa parte, entendeu? E eu até fiquei muito pensando aqui na sua pergunta, porque por sermos subdesenvolvidos é mais fácil? Não sei, às vezes a gente pode fazer qualidade com alguém que está do nosso lado, precisando, às vezes, de uma conversa, de um ouvido para escutar, entendeu? São dores, às vezes, totalmente diferentes, mas que também precisam da caridade. Exatamente. Eu queria que o padre falasse sobre isso, porque, às vezes, a gente acha que as pessoas que têm muito dinheiro, ou que aparentemente são muito felizes, elas também não têm carência, elas não têm problema algum. Mas não é assim, né? Quando a gente falou que Jesus via todo mundo igual, não importa se é doente, se não é, se é milionário, se não é, não é verdade, padre? Isso. A caridade não está ligada só à questão de bens materiais, né? Acho que ela está ligada ao bem maior do cuidado da vida, e a vida em todas as suas dimensões, né? Às vezes nós fazemos caridade dando tempo para alguém, tendo atenção, né? Sendo capaz de ouvir a dor que uma pessoa carrega, né? Talvez a dificuldade que nós tenhamos de viver uma caridade eficiente é esta. A gente tem a lógica um pouco meio materialista de achar que, primeiramente, a gente precisa acumular para depois começar a partilhar, né? E a gente já todo mundo fala, vou ganhar na loteria, daí eu vou fazer ajudar. uma ação social, aí que eu vou ajudar, vou comprar casa para meus parentes. E não é por aí, porque, primeiramente, a caridade não é a mesma questão do bem material que eu ofereço ao outro, mas como a minha vida tem se tornado dom de amor para as pessoas. E, às vezes, aquelas pessoas que menos bens materiais possuem são as que mais se doam, são as que mais se fazem presente, são as que mais realmente procuram descobrir o próximo, de quem ela tem que oferecer um pouco de compaixão, né? Jesus no Evangelho ensinou tão bem, né? Não é necessário ter muito para partilhar. De 5 pães e 2 peixes, uma multidão foi saciada. Então, acho que quando eu deixo de tratar os bens unicamente como meu, né? Quando o pão deixa de ser meu e ele se torna nosso, a gente vai ver que tem pão para todos. O problema é que a gente ainda só quer o meu pão. Quando o meu pão se tornar nosso pão, daí vai haver pão para todo mundo e vai até sobrar, como Jesus ensinou no Evangelho da Partilha, né? Então, caridade, acho que não ela tem como consequência, sim, a partilha dos bens materiais diante das necessidades, mas é fundamentalmente a partilha da vida. É como eu dou aquilo que o amor é em mim para também ser amor no outro. Sobre você fazer e ir aprendendo, e esse sentimento ir despertando em você naturalmente, você acha, padre, que a gente deve começar, que nem o Douglas estava falando, começar em um, depois vai para outro e outro, mesmo que assim, a gente fala assim, não sei se é esse trabalho que eu gosto, todo mundo deveria ter um trabalho social?
Com certeza. Acho que independente de um princípio religioso que o mova, ele tem que perceber que quanto mais ele oferece algo de bom para o outro, o bem cresce dentro dele, né? O amor é a eterna lei do retorno, né? O amor que sai de mim, onde ele volta para mim e me fortalece muito mais para amar ainda mais. Não há limites para o amor, né? Mas as pessoas precisam, para que elas deixem de viver acomodadas, elas precisam se sentir incomodadas. A dor do outro tem que me atingir. E às vezes a nossa dor, uma doença, a perda de alguém, infelizmente ainda é assim, né? Não tinha que ser, né? A gente precisa passar pelo caminho da dor para descobrir a importância do amor, né? E acho que tem que dar o primeiro passo, né? O Douglas mesmo falou, eu procurei trabalhar no Lar Vicentino, fiz uma experiência e hoje meu coração se abriu para tantos outros projetos e eu percebi, apesar de me sentir pequeno, mas eu sou capaz de fazer tanto, porque o amor é que nos capacita a isso, né? Se é o amor que nos move, qualquer gesto que a gente faça vai ser transformador de vida. Com certeza. José Mota Júnior, você faz um trabalho também, que é Natal com Jesus Solidariedade, não é isso? E me explica um pouquinho o seu trabalho e o que você acha de tudo que a gente está falando aqui. Então, esse Natal Solidariedade, que a gente chama, é uma ação entre amigos, né, na minha cidade, Lorena, e a gente se reúne no segundo semestre do ano, começa a preparar, organizar para atender algumas famílias da cidade, obviamente aquelas famílias da periferia, que passam por dificuldades, né, financeiras, estrutura mesmo física da casa, muito precariedade mesmo. Então a gente se une, né, para poder ajudar essas famílias. Na verdade, esse projeto ele teve um início em 2006. Bastante tempo já. Bastante tempo. Começou, na verdade, na catequese de Crisma, com os jovens adolescentes da paróquia lá da Nossa Senhora da Piedade, na Catedral de Lorena. O padre lá na época, pároco, me convidou para coordenar a Crisma e aí eu, planejando os encontros de Crisma com os adolescentes, comecei a perceber a necessidade de sair um pouco fora da sala ali, do plano teórico, para tentar fazer com que eles, na prática, sentissem mesmo Deus no outro, né? E aí que me veio a inspiração de procurar algumas famílias, né, de Lorena, né, da periferia ali, e fui antes na casa de cada um deles para conhecer, para depois prepará-los para que aqueles jovens pudessem também visitá-los, né? E o interessante é que, por mais que a gente se organizasse uma cesta básica e levasse para doar para essas famílias, muita coisa a gente também ganhou com isso, né? Então acho que foi uma troca, né? Não fomos só nós que doamos alguma coisa que seja material, mas nós recebemos muita coisa, entendeu? Em relação à experiência de vida daquelas pessoas. Até eu não gosto de usar muito a palavra caridade, famílias carentes, né? Porque eles têm muito para oferecer para a gente, né? Na vivência deles de vida, na experiência de vida deles, né? Então, assim, para aqueles jovens foi sensacional, no sentido de ter saído fora do plano teórico, falar de Deus ali dentro da sala de aula, né? Na sala de encontro de Crisma, e ver na prática mesmo aquelas pessoas que estavam tão necessitadas do material, mas que nos deram muita coisa boa também, pessoalmente, né? Entendo. Então, isso foi muito bom. Então, a partir daí, isso foi crescendo, né? E depois eu saí da Crisma, da coordenação, e não quis deixar morrer essa ideia, né? Então, aí, todo ano, agora, a gente tem essa incumbência, né, de poder se reunir com os amigos. Agora, a rede social ajuda bastante, né? Vocês estão no Facebook, né? Isso. Natal com Jesus, tracinho Solidariedade. Isso, exatamente, Tá. E aí as redes sociais ajudam muito para a gente atingir o maior número possível de pessoas para ajudar nesse sentido. Com então, certeza. a gente faz esse trabalho lá. Com certeza. A Marcilene já falou um pouquinho do projeto social dela, né? O que ela trabalha é Centro de Assistência Social, que é o CAS. Isso. Mas como funciona? Quem vocês atendem lá? Então, existem 8 centros de assistência social, né? Todos são coordenados pela Congregação do Santíssimo Redentor. Então, os missionários redentoristas, né? Aqui em Aparecida, nós temos o Centro de Assistência Social Santíssimo Redentor. Essas famílias assistidas são famílias que vêm por demanda livre, né, espontânea, famílias que nos procuram porque estão vivendo um momento, uma situação de vulnerabilidade. Aumentou com o desemprego? Aumentou, né? muito, aumentou bastante. E isso a gente conversa com outras entidades também, todos já sentiram isso. São famílias que são encaminhadas
dos órgãos públicos, do CRAS, do CREAS, de outros órgãos, né? E famílias que também, a própria escola, conhecendo o projeto, encaminha algumas famílias para a gente. E quando elas chegam lá, nosso princípio básico é o princípio da acolhida. Mesmo que nós não tenhamos a solução para os problemas daquela família, mas nós partimos pelo princípio da acolhida. Acolher com amor, acolher, se colocar no lugar do outro, a escuta empática, né, sem discriminação, sem preconceito, sem julgamento, apenas acolher. E isso a gente trabalha bastante com a equipe de trabalho. De qualquer religião? De qualquer religião. Desde a recepção, né, até as meninas, as técnicas, assistente social, psicóloga, para trabalhar essa escuta qualificada, diferenciada. Porque, às vezes, eles não encontram isso, né, em outros setores, então eles vêm no CAS para buscar. E é gostoso a devolutiva das famílias, né, o feedback que elas dão, e elas falam, nossa, aqui é um pedacinho do céu. Que bom, né? Que bom, que bom. Então, assim, a gente tem essas famílias cadastradas, são famílias que já vivem em situação de vulnerabilidade. E o diferencial do CAS, desses centros, é que a gente trabalha a família como um todo. Então, não é fragmentada. Certo. Então, está lá conosco, por exemplo, uma criança de 6 anos no programa Semear, depois um jovem no programa Inclusão Jovem, o adulto ali no SOS Família e o idoso no programa Vida Ativa. Então, a gente atende toda essa faixa etária, dos 6 até mais de 60 anos, né? É muito bom, porque se você trabalha todas as partes, e aí na casa pode trabalhar bem melhor, né? E haver conexão. Porque às vezes um é de um jeito, outro de outro, não é verdade? E aí pega um pouco. Queria deixar a última, eu citei, mas eu gostaria de ouvir do padre, com relação à esmola material. Como a igreja se posiciona com relação a isso? Como nós devemos agir? Se existe uma forma de agir? Eu vou te falar particularmente o que eu faço. Tem momentos, assim, eu acho que é alimentar um pouco, tipo, criança pedindo, eu acho muito complicado isso socialmente. Só que às vezes, você vê, você fala assim, meu Deus do céu, não dá, entendeu? E eu acabo dando, mas é um conflito para mim. Como que a igreja se posiciona? O que você acha, padre? Até existe um princípio que ele converte o nosso coração penitencial, que é justamente dar esmola, né? Mas a esmola, acho que ela não pode ser tida unicamente como uma questão do valor financeiro. Um dinheiro que eu dou para alguém que na rua me abordou e pediu. Há momentos que sim, que a minha partilha vai se fazer dinheiro, uma ajuda, uma instituição, a um centro social que eu conheço e sei da legitimidade, da honestidade com que eles lidam, né? Agora, na rua fica um pouco complicado dar dinheiro diante de todas as coisas que acontecem, principalmente para criança ou jovens. Mas é claro que é um dilema, porque a gente pode usar esse rótulo e dizer, mas vai que de repente essa criança está pegando dinheiro para comprar, né, alguma droga, ou este jovem. Mas eu preciso acreditar no humano. Se eu deixar de ouvir a história que o outro conta e acolher aquilo como verdade, vai chegar um momento em que a gente vai ser totalmente indiferente. Eu acho que o melhor, em vez de dar dinheiro, porque ele pode ter fins múltiplos, chama a pessoa, paga para ela uma refeição, né? Ela está precisando para um remédio, acompanha ela até a farmácia, compra um remédio, está com frio, pode chegar numa loja, compra uma blusa. Vai ter muito mais utilidade e mesmo que ela tivesse tido a ideia de um outro fim, ela não fará com isso. Acho que isso é importante, porque caridade não é só dar coisas, né? Caridade também é dar um pouco de tempo. Tem uma história bonita de um andarilho, ele ficou muitos anos em São Paulo, aí na Avenida Paulista, em frente à calçada de um grande banco. Sempre ficava lá, algumas pessoas passavam, jogavam moedinha para ele, tinha alguns que vinham, deixavam uma quentinha aos pés dele, mas ninguém nem olhava para ele, né? Ele, há tanto tempo que ele estava ali na calçada, que as pessoas até passaram a tratá-lo como se ele fosse invisível, né? Não enxergavam mais, se tornou o cenário da grande cidade. Mas um dia uma pessoa parou, sentou ao lado dele, perguntou o nome dele, apertou a mão dele, olhou para ele. E ele falou que naquele momento, quando alguém perguntou o nome dele, olhou para ele, ele se sentiu gente de novo. Ele voltou a perceber, eu existo, eu não sou invisível. A caridade tem que estar nessa dimensão. Às vezes dar coisas para as pessoas é fácil, a gente dá até para querer se livrar dela. Exatamente. Agora, gastar tempo, perguntar o nome, enxergar que aquela pessoa traz um coração, uma história, esse é o amor que Jesus motivou. Tanto que eu poderia dar todos os meus bens para os pobres, mas se eu não tiver amor à pessoa do pobre, isso para Deus não significa nada. O amor é o fundamental, a caridade é o essencial.
Só rapidinho para concluir, eu vi na internet, não sei, faz um tempinho, fizeram uma experiência, foi uma organização bem importante, que eu não lembro agora o nome, mas tipo ONU e tudo, colocaram uma menininha de 7 anos na rua, bem vestida, em casaquinho e tudo, bem vestidinha. Aí ela estava sozinha, aí todo mundo, onde está sua mãe? Ai, que bonitinha, não sei o quê, tá perdida, isso e aquilo. Aí mudaram o dia, colocaram a mesma menina com roupa de mendiga, a mesma menina, roupa de mendiga, no mesmo lugar. Ninguém olhou para ela. Aí até a menina falou que ficou com problema até um pouco psicológico, ela ficou se sentindo muito mal. Ela deu o depoimento, depois ela falou assim, nossa, ninguém olhou para mim, ninguém quis saber se eu estava bem ou mal. Se tava... Então, você vê como nós, seres humanos, assim, a gente faz distinção e não ajuda mesmo. Nós somos movidos ainda por aparências, mas a caridade é essência, é coração. É aquilo que Deus vê, aquilo que a gente precisa repreender e enxergar em cada humano. É isso aí. Gente, eu quero agradecer o Douglas Freire, empresário. Vou deixar de novo o site do Lar Vicentino, .org.br, o telefone 0 operadora 11 2546 5682. Também quero agradecer a Andréia Cobianchi, ela é química industrial e palhaça. O site do Presente de Alegria, né, que é o lugar onde vocês... É a entidade, é a associação? Como é uma ONG. Uma ONG. Isso. É presentedealegria.org.br e no Instagram tá como presentedealegria.sãojosé. Vocês são de São José. Nós somos de São Paulo, mas eu faço parte do Presente em São José. Tá bom. Temos em outros lugares ali em São Parabéns, Paulo também. Viu, Andréia? Obrigada. Quero agradecer ao José Mota Júnior, administrador, e faz o trabalho de reunir os amigos para suprir algumas famílias no Natal. O Facebook é Natal com Jesus, _solidariedade. E quero agradecer a Marcilene Cristina Ferraz de Souza. Que nome grande, hein? Coordenadora de Projetos Sociais do CAS. O telefone 0 operadora 12 3105 2998. E o e-mail é cas.deaparecidasp2300@gmail.com. Difícil esse e-mail aí, mas está na nossa tela. E vai através do A12 também, isso, né, Marcelene? www.a12.com/redentoristas/obras-sociais. Exatamente. É isso aí. Muito obrigada. E quero agradecer, claro, o Padre Camilo por ter tido tempo de vir aqui fazer essa reflexão e discussão com a gente. Eu que agradeço, foi uma alegria. Principalmente conhecer o testemunho deles, dessa ação de caridade. É muito legal, né? Porque vocês não se conheciam. Não. Em uma palavra, o que você aprendeu aqui? Em uma palavra, doação. Doação. Você, André? Esperança. Você? Empatia, sem dúvida. E você, Marcilene? Amor. Ai, que bom. Padre, e você? O que você aprendeu hoje da nossa Gratidão conversa? por eles. Por saber que há pessoas que, sem nenhum outro interesse a não ser cuidar do próximo, doam o tempo, doam a vida e fazem muita diferença. Então, gratidão a cada coração aí que se faz irmão de tantos outros irmãos. Bom, e eu, vendo vocês e tendo vocês aqui como entrevistados, me trouxe o sentimento de esperança, porque o mundo não é fácil. Então, quanto mais tivermos projetos e pessoas que queiram fazer, não importa a religião que elas estiverem, sempre baseadas no amor, é claro, a gente vai multiplicar tudo para as pessoas, né? E para a gente mesmo. Então, esperança é a minha palavra de hoje. Muito obrigada, gente. Até a próxima e voltem, hein? Aqui é o meu programa.